está no ar o programa Nossa Terra. Depois desse dia maravilhoso aí, nós tivemos ontem, né, um dia assim, especial para as mulheres, para a rainha do lar, para a nossa mãe, nossa esposa, nossa irmã, nossa tia, nossos amigos, né? Então ontem houve muita troca de cartões de amor aí, muita gente, muitos homens mandando para as suas, né, queridas mulheres que são mães, que são tia, parentes mais próximos, estiveram com a agenda lotada aí, as mulheres recebendo e agradecendo. Eu mandei para tanta gente no WhatsApp, assim, uma comemoração, um cartão de comemoração do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Coisa bonita, né? E aí a gente viu que houve uma confraternização através da internet, onde a gente pôde galgar muitos nomes e mandar para essas mulheres maravilhosas, mulheres virtuosas, e recebemos também muito obrigado e tal, né? Porque quando você dá flores, fica sempre um pouco de perfume na mão daquele que dá flores, né? Shalom? Shalom. Então, hoje amanheci romântico. Ainda estou no romantismo do dia 8. Porque foi um dia dedicado à mulher. A mulher, na verdade, ela merece. Eu vou te falar uma coisa, para você que está assistindo. Eu acho que eu não poderia viver sem essa mulher. Porque eu não sei se eu me acostumei a ela, mas ela se acostumou a mim. Mas a Bíblia diz que quando a gente casa, torna-se uma só carne, né? E aí a gente passa a ter os mesmos pensamentos, e isso aí vai fazendo com que a gente tenha essa legalidade de união. É muito bom quando o casal entende que nós fazemos um parte do outro e que juntando os dois nós somos um. Muito bonito isso, né? Mas, meu amigo, eu quero mandar um abraço bem forte para todas as mulheres que estão assistindo o programa, toda dona de casa, a mulher do campo, a mulher da cidade. Para você, mulher trabalhadora na área aí agrícola, né? Nós temos muitas mulheres aí que estão já pilotando tratores, aqueles tratores grandão, já aí competindo com os homens aí no termo profissional na agricultura. Um abraço também para os mototáxis, motorista de táxi, taxista, táxi de aplicação, aplicativo, né, de aplicativo, a Losamo, a companhia aí de táxi de aplicativo. Um abraço a todos os motoristas aí da Losamo. Também fica o nosso abraço aí para os táxis lotação e o táxi comum. Nas portas de supermercado de nossa cidade, os maiores supermercados da nossa cidade sempre tem uma companhia de táxi para atender você, né, que vai lá fazer compra, e aí você já tem um táxi para conduzir você e tudo que você comprar. Um abraço também bem forte para você, motorista de ônibus, está entrando e saindo da nossa cidade, para você, vanzeiro, né? Pessoal batalhador aí, da cooperativa. Os vanzeiros são aquele amigo da estrada que está sempre transportando o progresso, transportando o povo de nossa cidade. Um abraço bem forte para o barqueiro da Praia de Punaré, aos rabeteiros e também para você, barraqueiro, que está sem atividade agora, né? Quando na hora que as águas baixar, começa tudo de novo, aí é bom. Um abraço também bem forte para todos os comerciantes e comerciários da cidade de Marabá, todos os funcionários da prefeitura, todos os funcionários da Câmara Municipal de Marabá, do Judiciário. Um abraço a todos vocês aí do fórum. Fica aqui o nosso cordial abraço a todos vocês, a você, pastor Luiz Rosa, também para o Paulo Roberto, para o Miguel Cassebe, Jorge Belich, e todos estão ligados com a gente, como Zeca Moreno e Vanderlei Mota, né? A turma aí do rádio, né? Mas vamos ouvir a minha Shalom, Ruth. Shalom. A minha esposa vai fazer uma brahá.
Nós Até vamos lá. fazer o shaharite da manhã. Fala de novo essa palavra bonita. Shaharite. Shaharite. Que é a oração da manhã, né? A oração da manhã. É O ofício da manhã, a bênção uma da manhã. pessoa escreveu aí aqui na internet, aqui no programa, que está fazendo toda manhã o shaharite. É bom. É. Não, você amanhecer o dia falando com Deus é a melhor pessoa que você... Olha, existe duas pessoas que você tem que falar de manhã cedo. Primeiro é com Deus e depois consigo mesmo. Baruch Hashem? Diz assim. Quando eu falo sozinho, eu não estou falando só. Eu estou falando com pessoa inteligente que sou eu mesmo. Diz assim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o som dos nossos olhos, a dormência de nossas pálpebras. Seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua lei, faz apegar-nos a teus preceitos. Não nos deixes cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova, do desprezo, do mau impulso. Não nos domine, quer dizer, o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, maus amigos. Faz com que nos apeguemos ao bom impulso, aos bons atos. Obriga nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça, misericórdia, piedade a teus olhos, aos olhos de todos que nos vê. Concede-nos bondade generosa, bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes, da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, maus acidentes, de um julgamento severo e de implacável acusador, seja ele israelita ou gentil. Também livra-nos do castigo do inferno. Eloheinu, Deus meu, Deus nosso, Deus de nossos pais, lembra-nos com boa lembrança diante de ti, visite-nos com tua salvação e piedade. Desde os antigos céus, recorda em nosso favor, eterno nosso Deus, o amor dos teus antigos céus, Abraão, Isaque e Israel. Recorda também o pacto, a benevolência, o juramento que fizeste a Abraão, nosso pai, no Monte Moriá. A oferenda que este fez de Isaque, seu filho, quando amarrou sobre o altar, conforme está escrita em tua Torá. Baruch Hashem. A gente faz essa oração pedindo ao Eterno para nos livrar de todo tipo de acusação, de pecado, que não venha nos dominar o mau instinto. Mas também a gente tem que fazer por onde, né? A gente tem que fazer por nós. Não como pessoas que às vezes ele faz a oração, depois ele vai lá e peca e bota a culpa no diabo, né? A gente tem que saber que nós somos propensos ao pecado. Nós temos que dominá-lo, esse impulso, e fazer por onde merecer do Eterno a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, né? Sua plenitude. Na realidade, Ruth, a comunhão do ser humano ao despertar de um novo dia com Deus, quando você levanta de manhã e faz aquela oração Baruatá, Adonai, Elohim, Melech, Olam, você faz suas orações na abertura do novo dia. Obrigado, Eterno, porque minha alma voltou. Aí você está conectando com o Criador, né? E conectando com Ele, o dia vai ser bom. Pode crer nisso. Você está pedindo direção para o dono de tudo, de todos, o dono da situação, que venha iluminar o seu dia, que tudo que tiver marcado pelo inimigo para acontecer de mal na tua vida, que os anjos venham anular todo o projeto do inimigo, das pessoas ruins, porque muitas pessoas, às vezes, elas não se manifestam como nosso inimigo, mas são pior do que todos os inimigos, né? Você, às vezes, nem percebe que uma pessoa se aproximou de você,
mas foi porque ela precisa fazer alguma coisa de mal contra você. E ela vai fazer. Vai, porque ela vem na surdina. Porque quando o Eterno quer nos castigar, ele usa aquela pessoa má para nos levar a fazer alguma coisa contra a gente. E quando ele quer nos abençoar, ele usa uma pessoa boa. Você falou uma palavra aí que as pessoas praticam o pecado, aí coloca a culpa no diabo, né? Não assume. Não assume. Não, porque o diabo me enganou, o diabo me levou a isso. O diabo está me perseguindo, o diabo... O que é que diz a Bíblia? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se você está deixando o diabo tomar conta de você, é porque Deus não está dentro de você. Se o Espírito de Deus estiver dentro de você, ele é ciumento, é ditadura radical. Ele não vai deixar outro espírito entrar. Mas se não tiver, a brecha está em você pecar. Ele diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode juntar milhares de pessoas orando por uma pessoa, para Deus abençoar, livrar. Mas se ele não se santificar, não adianta a oração. Se ele não fizer por onde, né? Não adianta a oração. Porque a nossa luta constante é dominar o instinto do mal que está em nós. A força do mal, a força da carne. Porque o instinto do pecado, a gente tem que estar controlando. Nem tudo que acontece nesse mundo de ruim é o diabo. O ser humano, quando ele se presta a ser oficina de Satanás aqui na Terra, aí ele pratica as coisas, mas ele pensa que ele está no direito dele. E que aquilo ali não vai lhe escandalizar. Porque o problema do roubo é que a pessoa começa a roubar pouco. E vai se dando bem. E vai se dando bem. Acha que nunca e ele sabe, e ele pensa que nunca um dia vai ser pego no roubo. Então, chegou o dia dele ser desmascarado e aquele dia vai acontecer. Assim também é o pecador. Todo pecador peca escondido. Depois ele vai colocar exposto para que as pessoas da sociedade venham ver que ele é aquilo. Mas às vezes tem jovem que se perde e aí o pai e a mãe não sabem, a sociedade não sabe. Mas ela quer, com o tempo, mostrar para a sociedade que ela já não é mais uma donzela. E aí ela começa a mudar as vestes, o corte de cabelo, para que as pessoas vejam nela o que ela se transformou. Né? E isso é para a pessoa que tem psicologia, observar o comportamento dos jovens, assim também o jovem. Cuidado muito com o jovem, adolescente, principalmente homem, de 12, 13 anos para cima, fica muito isolado. A amizade dele, desse jovem ou dessa jovem, você sabe quem é ele. Porque semelhante atrai o quê? Semelhante. Ah, mas o meu filho anda com gente ruim. Ele vai ser, ele faz parte daquele grupo. Então ele é peça fundamental que vai cair ou permanecer, ou já está caído. Né? Em termos de quê? Na sociedade não vale nada. Já está escrito na testa dessa pessoa. Não, mas é meu filho, tá, eu creio que tanto carinho. Tá. Ou filha, minha filha, eu creio que tanto carinho. Por que ela partiu para esse erro? Ela foi induzida. O que aconteceu com a minha filha ou meu filho, que é adolescente, que hoje está na boca do povo aí, né? Aí tem as falácias. Não sei porquê, rapaz. Quando vai chegar no ouvido da gente, a verdade já rodou na boca dos peão aí. Foi dias e noites. A gente não, dos pais, né? Tu não é pai e mãe? Quem é pai e mãe chega por último as notícias. Mas a gente deve saber de uma coisa. Que está escrito na Bíblia o quê? Cria teu filho, ensina teu filho no caminho que deve andar. E quando ficar velho, não se afaste dele. Aí a pessoa não cria a criança na santidade, não tem um culto em sua casa doméstico, não leva para a igreja, está cuidando das suas preocupações mundanas, e a missão de ser pai e mãe é muito mais além do que ter um filho ou ter uma filha.
e manter, sustentar. Vai muito mais além, porque tem a educação, por exemplo, assim, na escola, os professores ensinam, mas quem educa é os pais em casa. E faltando essa educação, passa a ser mau filho, mau filha, mau aluno, em tudo. Essa pessoa parece boa, mas no final é mal, né? Porque faltou o quê? A base, o ensinamento de criança. Não, mas eu estou dando tudo, eu dou comida, eu dou brinquedo, eu dou isso, você tem empregada para cuidar, tem em casa, tem isso, tem televisão, tem celular, tem tudo. Mas o primordial da vida de uma criança é pai e mãe. Por que é que hoje não tem muita gente circuncidada? Por que é que as pessoas hoje não querem saber da Bíblia original? Porque nunca foi ensinado para os seus filhos que existe uma Bíblia original, que as outras têm alterações feitas pelas religiões. Assim como você entra numa religião e você começa a ver as falhas, assim também as Bíblias, elas foram adulteradas pelos religiosos. Ah, mas a Bíblia é inspirada por Deus. Sim, a original é. Agora as outras, houve tradução, transliteração para outros idiomas, e aí o religioso, interesseiro, modifica. E você já compra, aí diz, tudo isso aqui é a palavra de Deus. Mas esquece que houve um desvio de conduta na tradução para o nosso idioma. Então é isso, gente. Vamos começar o programa falando da Torá. Hoje é o Shemot 37, que é Êxodo, e a Paraxá é de Vaihel, né? Vaihel. E tem muita gente precisando, Ruth, desses estudos da Torá. Nós temos Sinagoga Marabá, temos esse programa que entra no lar de graça, você aprende de graça. Você vai para a sinagoga, aprende de graça. Mas como é de graça, ninguém dá valor, né? Não dá valor. Então a gente até pensou assim, para parar de pregar, de ensinar, porque não está havendo retorno. Financeiro não tem retorno. Não. E outra coisa, não estão valorizando as coisas como Deus quer. Se nós somos o único aqui na cidade de Marabá, no sul do Pará, é que tem muita gente que gosta mesmo, liga pra gente, tudo, mas não vem estudar. Não, faz só aquela máscara. Aquilo ali é mostrando que ele não é nada, ou ela não é nada. Ele tem uma desculpa, né? Só é curioso, acha bonito, chega no meio da sociedade, aí muitos chegam a mim, muitas pessoas chegam a mim, ô Rabino, tal, que coisa bonita, hebraico, que coisa bonita, Israel, só conversa. Mas querer o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não quer. Eles querem só as bênçãos. Só as bênçãos. É aqueles... É uma mágica. Catador de bênçãos que anda atrás de mágica, pronto. Os caça-profetas. Vamos mudar aqui a história. Nós estamos trazendo, dia 27 de abril, vai ser lá no Casarão, dia 27 de abril. Anota aí, você aí, ó, que é líder religioso. Isso é para todos os líderes religiosos de nosso município de Marabá e região. Nós vamos mandar convite para todos. Dia 27 de abril, ali no Casarão, nós teremos um seminário. Vai ser um seminário com um doutor que é pastor, que é escritor, que está com o livro arrebentando aí. Em todo lugar que ele faz o seminário, as pessoas prosperam. Ele tem um livro que é 15 e poucas páginas, ensinando como ofertar, dizimar, e por que as pessoas estão vivendo vida miserável hoje. Porque estão no Egito, na escravidão. E até mostra, Ruth, que Deus não tirou dízimo do povo israelita, o povo hebreu, lá no Egito. Não pediu dízimo nem oferta. Mas ele disse para... Então, naquela época, ali que estava no Egito, ele não podia ofertar nem dizimar, não ganhava nada. Aí Deus vai pedir para quem não tem nada? Não. Aí ele poder, por exemplo assim, se Deus quisesse prosperar financeiro aquele povo, eles tinham que ser dizimistas e ofertantes segundo a lei, segundo a Bíblia. Deus não foge das palavras que ele fez. Então, o povo lá no Egito não tinha nada, escravo não tem direito de nada, e outra coisa, não tem indenização nem salário. Então, como é que eles iam ofertar e dizimar? Mas Deus falou assim para Moisés: Moisés, diga a Faraó que liberte meu povo.
para que eles vão lá naquele monte ali me servir. Quer dizer, liberta o povo saía do Egito, ia para aquele monte, aonde ali eles iam trabalhar e servir a Deus com dízimos e oferta. Se você é uma pessoa religiosa e não é dizimista nem ofertante, você não serve a Deus, não. Porque a Bíblia deixa bem claro, servir a Deus é com dízimos e as ofertas. É isso que é o servir. Se disser assim, eu sou um servo de Deus, é porque eu sou dizimista e ofertante. Aí se disser assim, você é uma serva de Deus, aí só, tu é dizimista e ofertante. Não vou dar dinheiro para homem. Eu vou só buscar, né? Só quero a bênção de Deus, não quero ajudar a obra de Deus, não. Então você é um descendente de Caim. O descendente de Caim, que Caim se arrebentou na história, porque ele estava fazendo igual você, não é dizimista nem ofertante, nem ligava. Quando veio o mal, pegou ele na porta, como diz, né? O pecado está na porta. Pegou ele na porta e ele não teve como... Ele abriu a porta. Não teve como se libertar desse pecado, né? Mas para você, meu amigo, sim, aí o que acontece? Esse seminário, ele custa caro. Custa caro. Mas o pastor veio aqui conversar comigo, o representante desse pastor, e o interessante é que a nossa região, toda a igreja aí, ó, essas grandes igrejas aí, tudo está passando precisão financeira. Todas. Está passando porque tem os filhos de Caim que saem na internet falando, ganhando lugar, tá? falando contra os dízimos. Os pastores que têm templos alugados, casas alugadas, eles têm despesa todo mês, tem despesa da congregação, e uma delas é luz. O preço mais alto é luz. Hoje tem que botar ar-condicionado. Se não botar ar-condicionado, aí vai dar problema com a comunidade. O pessoal, ele, além de ele assistir, eles querem o melhor. Sentar numa boa cadeira, com central de ar. Aí, o que diz assim? Observando bem. Então, esse seminário é grátis. Nós estamos fazendo voluntariamente esse seminário, trazendo esse pregador, que aonde ele passou, Rio, São Paulo, Curitiba, aonde ele passou, as igrejas daquele lugar mudou financeiramente, porque os crentes passaram a voltar para a Bíblia. Ele leva você de volta para a Bíblia. Essas coisas todas que você já engoliu aí como sapo, que foi feito de campanha, e deixou a Bíblia de lado, foi isso que te arrebentou. Mas você volta para a Bíblia. Olha, vocês vão passar um seminário de 2, 3 horas, todo mundo estudando. O livro tem 500 e poucas páginas. Então você pode adquirir esse livro. Quando eu coloquei na internet, aí a minha cunhada disse, eu quero ler esse livro. Quer dizer, várias pessoas de ministério diferente querem conhecer esse trabalho, esse livro, né? Agora, eu vou fazer os convites para todos os pastores da minha cidade, do município em volta, para participar desse seminário, que é um seminário que vai fortalecer a religião deles. Em termos de... Outra coisa, ele explica muita coisa no hebraico, muita mudança. É por isso que hoje os filhos de Caim que vão para a internet pregar contra dízimo e oferta, eles acham ainda pessoas que lhe dão ouvido, porque esses indecentes, esses adulteradores de palavra de Deus, não podiam nem aparecer a cara na internet para falar contra a Bíblia, para falar contra a obra de Deus. Porque olha, a igreja é uma instituição particular, o Estado é laico. O Estado, o país, não pode sustentar a igreja. Então, a igreja foi sempre construída e mantida pela colaboração daqueles que congregam. É assim que a gente vê na Bíblia. E esses que congregam, que são fiéis a Deus, ele só é fiel se ele for dizimista e ofertante, né? Aí ele passa a ser servo de Deus, ou serva de Deus. Aí está a história do servo e da serva. Tem muita gente que tem anos de igreja, mas ele nunca foi servo nem serva, né? Nós já tivemos gente que congregou com nós aqui, dentro do judaísmo, que passou 15 anos. Nunca deu uma moeda, mas na hora das festas ele comia e ainda levava para casa.
Acho que é aí que está a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. É o que Malaquias diz. Aí está a diferença dos que servem a Deus e aqueles que não servem. Se você não está servindo o teu dízimo com a tua oferta, você pode reparar que o ministério de Jesus, lá no Novo Testamento, havia as mulheres fazendeiras, né, que se reuniam para manter o ministério de Jesus. Havia dinheiro, sim. Então, aqui na terra, a igreja, para ela caminhar, ela tem que ter a palavra e tem que ter o financeiro, né, para poder caminhar. Senão ela vai degredir, vai diminuindo. E a fé de muitos vai morrendo. Porque aonde não há o milagre, aonde não há a mão de Deus, as pessoas vão perdendo a fé e vão se afastando. Não, o Malaquias, ele diz que, lá no livro, ele diz que muito anda pela aí de cabeça baixa e dizendo, de que me adianta servir esse Deus? Mas porque ele só quer receber. Pastor Ele não tem feito Luiz nada. Rosa, se você puder, meu irmão, você como aí, cabeça do ministério de Abraão, se pudesse vir com a sua esposa para Marabá, vai ser dia 27 de abril. O livro custa R$100, são 500 páginas, parece uma Bíblia. Você assiste o seminário e você aprende no seminário e com o livro na mão. Aí você volta para a sua cidade, aí você vai ensinar os seus liderados. As pessoas que vão entrando já dentro do seu ministério, da sua igreja, da sua religião, eles já vão entrando já nesse espírito voluntário de ser servo ou serva de Deus, né? Mostrar que é ser servo e serva de Deus e que é abençoado é quando você é fiel dizimista e ofertante. Então, pastor, eu vou até mandar um convite também para o pastor Brito, se ele puder vir com a equipe nessa época, dia 27 de abril, onde nós teremos aqui em Marabá esse seminário. Esse seminário é para todas as igrejas, não é vinculado à política. Lá não fala em política. Todo o movimento que nós estamos fazendo não se fala em política. Nós tivemos uma grande vigília, dia 24 do mês passado, onde colocamos 500 pessoas ali no casarão. Esse seminário nós queremos colocar 1000 pessoas ali no casarão, sentada, participando do seminário, o maior seminário teológico de dízimos e ofertas e primícias, de prosperidade. E o que é que esse pastor ensina? Ele diz que a humanidade tem mente de escravo. É isso aí. E quando o povo israelita saiu do Egito, ele não sabia o que fazer, tinha o dinheiro. Porque foi pago o quê? A indenização. Levaram muita coisa. Você vê nos filmes, eles carregando muita coisa saindo do Egito. Mas levaram dinheiro, prata, ouro, mirra, essência, as coisas, muito minério. Fruta, verdura, legumes, animais. Mas quando chegou lá, eles não sabiam o que fazer, porque tinha a mente o quê? Escrava. Quem não é dizimista e ofertante, ele tem a mente escrava. Quando você conhece esse seminário, ele destrava, a Bíblia destrava da sua cabeça a mente de escravo, a herança que você tem do passado, da época do Egito. Destrava, aí você passa a prosperar, porque você vê a mão de Deus trabalhando. O que acontece é que as pessoas estão cegas, porque dá dízimo aqui de uma coisa e de outra não. Até Jesus falou lá, vocês dão dízimo disso, dão daquilo, mas não dá disso. Né? Isso eram os fariseus. Então, quem não é fiel a Deus, ele está mesmo que os fariseus da época de Jesus. Dá aqui, outra lá, ajuda quando quer. E Deus não é assim. Tu precisa da mão de Deus todo dia, toda hora para te prosperar na tua vida. Não só quando tu... Não, sobrou um dinheirinho aí vou dar uma moeda lá. Não, Deus não precisa de esmola. Por isso que você está assim. No dia que você entender, participar do seminário, entender que Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da prosperidade, que é rico e que tem os filhos pobres desse jeito, porque são desobedientes. Mas quando passa a obedecer, aí a coisa começa a melhorar. Você vai destravar a mente de escravo que a humanidade tem e está morrendo com ela. Mas quando destrava, você vê a riqueza, você vê a prosperidade. Tem gente que tem tudo para
para subir na vida, mas não sobe, não tem visão. Né? E a visão do empresário, a visão do arquiteto que constrói um grande edifício, ele tem a visão, aí depois passa para o papel e depois mão na obra para construir, e depois ele vê a visão dele construída e que se tornou, não visão, mas a realidade. O sonho dele veio para, chamou o que não era para ser, e aí ele vê o grande edifício construído. Isso é um construtor, é um engenheiro. Assim também é você. Você está cego para o mundo da prosperidade. Passa perto de ti o cavalo selado e você não monta. Porque você não sabe para que serve. Tem tanta gente com tanta riqueza, por exemplo, dentro do Maranhão. O maranhense, desde criança, ele é encabulado. Por que Deus criou tanto babaçu nas terras do Maranhão, do Pará e do Mato Grosso? É para tocar fogo, porque uma terra que tem babaçu é uma praga. Você corta, ela nasce de novo. Você toca fogo, ela nasce de novo. Então é como se fosse uma praga. Mas ele botou na cabeça, não. Um dia, esse babaçu, ele vai valer mais do que o ouro, do que o grama de ouro. Hoje, ele fez do mesocarpo do babaçu, ele fez suplementos alimentares que serve para você se alimentar desse mesocarpo. E aí já curou mais de 99 enfermidades, está esperando chegar no 100 para ele fazer um lançamento do livro e desse produto que é conhecido do povo, mas não sabe para que serve. E outra coisa, dali ele já entendeu que os átomos ali e a explosão dele é eloquente de uma manifestação de um poder que na voz de comando se transforma em algo que você pode colocar dentro do tanque do seu carro. Ele vai multiplicar o poder de explosão do álcool, da gasolina e do óleo diesel. Ele chega até a filtrar as impurezas e queima junto, por causa da alteração atômica. É aquilo que eu falo, da ciência do infinito pequeno. E aí o que acontece? O babaçu daqui um dia está mais... o grama vai estar mais caro do que o ouro. Porque vai servir para tudo. Né? Já serve, né? Já serve. Mas vamos, Ruth, falar um pouquinho da Torá. O babaçu, ele tem o coco, ele tem o óleo, ele tem o carvão, a palha para cobrir casa, é tanta coisa. Serve para tanta coisa. E ainda a casca do babaçu serve para cozinhar. Agora a panela tem que ser boa. O carvão, né? Serve para cozinhar. Você usa como pé, carvão e tem que ter cuidado, porque se a panela for fraca, ela fura. O pé, a palmeira, depois que ela cai, que ela morre, ela serve para a planta, né? Então Deus fez o babaçu no Maranhão, no Pará e no Goiás, um pouco no Mato Grosso. Foi para a prosperidade do ser humano. Agora ele deixou lá, descubra. Já descobriram tanta coisa do babaçu, por que serve. Rapaz, o babaçu é conhecido no mundo todo. A sua essência, a sua casca, as suas palhas para artesanato, para perfume, para fazer produto, sabão, sabonete. O óleo para comer. O óleo para comer. Chama porque o azeite, né? A gente mistura o azeite de coco babaçu com azeite de momona, dá uma descarga perfeita na criança de manhã. Eu tomei. Tomei, menina. As vermes vão embora, vai tudo. Limpa o intestino. Então, é remédio, é tanta coisa, é suplemento. Um abraço ao Ila, Alencar e toda a sua família. Vamos curtir, vamos compartilhar. Pessoal, vamos entrar no programa aí, vamos aumentar a audiência. Nós precisamos de aumentar a audiência do programa Nossa Terra. Hoje é 9 de março, né? Nós vamos para Êxodo capítulo 38. 38, tá o número. Começando no versículo 1. E diz assim: E fez o altar da oferta de elevação de madeira de acácia, 5 cúbitos de comprimento, 5 cúbitos de largura, quadrado, 3 cúbitos de altura, e fez seu chifre sobre seus 4 cantos. Seus chifres faziam parte dele, e cobriu de cobre. E fez todos os utensílios do altar, os recipientes, para pôr a cinza, as pás
para retirar a cinza, as bacias, os garfos, os incensos, todos os seus utensílios fez de cobre. E fez para o altar uma grade feitio de reis, e cobre a sua volta. Por baixo de sua metade, e fundiu 4 argolas nos 4 extremos das grades de cobre, que eram os lugares para as varas. E fez as varas de madeira de acácia, cobriu-as de cobre. E meteu as varas nas argolas sobre o lado do altar, para levá-lo com elas, o oco e as tábuas o fez. E fez o lavatório de cobre, suas bases, o cobre com espelho, das mulheres que se reuniu à entrada da tenda da reunião. E fez o pátio da direção da parte do sul, as cortinas do pátio, de linho torcido, de 100 côvados, suas colunas eram 20, as bases eram 20, e de cobre, os capitéis, as colunas, os círculos eram de prata. E para o lado do norte eram as cortinas de 100 côvados, suas colunas eram 20, e os seus encaixes de cobre eram 20. Os capitéis das colunas de seus círculos eram de prata, e na parte do oponente era da cortina de 50. Até aqui, porque aqui vai longo, as cortinas, os engastes, tudo aqui para fazer o altar da oferta de elevação. Porque tudo ali era preparado com o melhor, né? Te vê que aqui até a bacia, as pás para tirar a cinza, tudo era de quê? De cobre, tinha lugar que era feito de ouro, mas tudo para o Senhor tem que ser o melhor, né? Deixa eu te falar uma coisa, Ruth. Existe uma coisa interessante. Nenhuma igreja na terra, nenhum templo, nenhuma religião tem a segurança que tem o tabernáculo, como a Bíblia diz. Primeiro. Tia Antônia, bom dia, tia. Tá batendo a palma ali. Eu estava vendo ela batendo palma, tia Antônia. Por exemplo, assim, na terra não existe nenhuma instituição, não existe nenhuma igreja, uma congregação, uma sinagoga de judeu, né? Uma beit, uma kahal, uma kirá. Que um ladrão entre lá para pegar uma coisa e morra. No tabernáculo era expressamente proibido alguém chegar voluntário e querer carregar uma peça de madeira ou um tecido desse para ajudar a colocar nos lombos dos animais, para fazer a mudança do tabernáculo, porque o tabernáculo era um tabernáculo móvel. E tudo o que foi dado para a construção do primeiro tabernáculo foi dado na presença de Deus, para o eterno. Deus recebia aquelas ofertas, aqueles dízimos ali, e ele falava para que servia, para o que deveria fazer. Ou ele pedia a oferta, Moisés dizia, nós precisamos de uma oferta para construir a tenda móvel, que é o tabernáculo Beit Hamidash. E isso, o pessoal atento ouvia, está escrito em Levítico, né? Ouvia atentamente e obedecia. Eles colaboravam tanto na época de Moisés, que tinha vezes que Deus descia a terra e falava, Moisés, diga ao povo que pare de ofertar e dizimar, porque já tem muita coisa. Muita coisa. Essas coisas que Moisés recebia, consagrava ao Eterno. Nunca houve na história da Bíblia alguém que quis reivindicar esses objetos para si, ou apanhar, chegar lá e dizer, não, eu sou o líder agora, e Moisés caiu em pecado, e quem vai assumir sou eu. A gente vê isso aí nesses ministérios, essas igrejas se dividem, porque alguém pecou, ou alguém roubou, alguém não sei o que é que tem, aí divide o ministério. Aí não, vamos pegar essa parte aqui é nossa, essa parte aqui é nossa. Quer dizer, divide, né? E é de Deus, cadê?
como não é de Deus, que aquilo é só uma ilusão, porque se fosse de Deus e eu fosse apanhar, eu morreria. Alguém poderia tocar na arca? Não. Um homem foi, a arca ia caindo, ele foi aprumar para que a arca não caísse, na hora que ele tocou na arca, ele virou uma tocha de fogo. Isso é Deus, é coisa de Deus. Se você oferta para a sua congregação, para a religião de hoje, se oferta para a congregação, para ajudar na obra, se você é legato, já perdeu o galardão. Jesus falou isso. E muitos dão, mas toca a trombeta. E quando deres, dê com a mão direita para que a esquerda não veja. Isso é você ofertar. Só quem deve saber é o líder, que você ofertou aquela quantia grande. E o líder não pode falar para ninguém, nem público, dizer, fulano aqui, ó, ele deu tanto, X. Isso tirou o galardão do irmão e dele também. Porque aquele dinheiro não vai prestar para nada. Já recebeu a glória dele. Já recebeu a glória e o irmão também. E o dinheiro que foi amaldiçoado por Deus, porque foi levado à glória dos homens, ao conhecimento dos homens, perdeu o galardão para os dois. As coisas de Deus, o texto bíblico que você leu, o que ele vem demonstrar para nós? Que se nós estamos ajudando, por exemplo, quando nós se convertemos, eu, você e eu e nossa família, nós passamos a congregar na Assembleia de Deus. Já falei aqui. E passamos a ser dizimistas e ofertantes. Nós começamos a crescer. E a irmã Maria do Carmo chegou e disse, Cavalcante, vem cá. 3 meses que você está em primeiro lugar aqui em dízimos e oferta. Aí eu, tá, não, obrigado, saí. Eu falei para mim mesmo, não escute isso não. Falei para mim mesmo. Tem hora que a gente conversa com a gente mesmo. Quer conversar com uma pessoa inteligente? Conversa contigo mesmo. Aí eu procurei conversar comigo mesmo, para que o orgulho não viesse me encher. E se eu ficasse cheio de orgulho porque era o maior dizimista, depois eu poderia querer mandar, querer ser o melhor, porque eu sou o maior dizimista desse lugar. Esse tipo de título não cabe, não serve nem da serva de Deus. Galardão para si, não. Se eu sou o maior, louvado seja Deus, porque Ele está me abençoando, para mim continuar sendo o maior. Aí eu tenho que permanecer. Porque muitos, quando sabem que é o maior dizimista da religião dele, aí começa a botar a banca com o pastor, que vai sofrer o pastor e a igreja. Querer exigir, não, porque eu sou patrocínio, moço. Em tudo ele ajuda mesmo, mas para querer mandar. Eu estou pagando. Eu estou pagando, é o que mando. Você lembra lá em Abaetetuba, tinha um pastor da igreja batista lá. A igreja cresceu, olha, ele trabalhando, cara. Mas um dia, um dono do supermercado começou numa reunião ministerial a mostrar, que eu dou cesta básica para todo mundo, eu sou o maior dizimista daqui. Aí o pastor calado, pastor grandão. Aí quando ele terminou de falar, ele disse, daqui para lá vocês mandam, agora daqui do púlpito para cá, quem manda sou eu. Aí se eu vou sair da igreja, pode sair. Eu vou tirar meus dízimos, eu vou tirar minhas ofertas, pode sair. O pastor passou a andar de bicicleta, mas não perdeu a igreja. Entendeu como é que é? Então não te exalte por aquilo que você deu para Deus. Deu, esqueceu. Não fique te exaltando, tu perde o galardão. Porque Jesus, no sermão dele, falou várias vezes, olha, não faça como os políticos, que dá para ser visto. Depois toca a trombeta. Depois toca a trombeta, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Já perdeu o galardão. Você lê o evangelho que você vai ver lá, Jesus ensinando, que você se der oferta, se ajudar alguém, não toque a trombeta, porque senão a maldição te pega. E depois você vai pagar um preço e dizer, mas eu sou tão bonzinho, por que eu estou pagando esse preço? A língua. Vamos para continuar ainda na Torá, né? No capítulo 37, versículo 1, diz assim, e fez Betsalel a arca. A arca foi o único objeto que este mestre fez por sua própria mão, pois a Deus na sua presença, pois a divina presença, quer dizer, de Todo-Poderoso, deveria pousar nela entre os 2 querubins. A Cabala explica por que
A Cabala explica que, por isso, chamava-se Bet-Salel. Qual é o significado deste nome, né? Porque o Eterno, quando ele bota o nome nas pessoas, ele tem costume de mudar o nome da pessoa. Porque mudando o nome da pessoa, muda o processo. Então, Muda a sentença. quando nós se arrependemos e voltamos para Deus fazendo techuvá, aí Deus muda o nosso nome. Então, nós teremos um novo nome escrito na glória, no livro da vida. Aí não pode ser o mesmo, porque o mesmo está sujo lá em cima. Aí muda o processo, aí mudou o nome. Muda a vida da pessoa. Muda totalmente. Porque a vida, ela, quer dizer, a palavra, que o seu nome, influencia muito na sua vida. Diz assim... como era que era o nome de Simão? Chamava Simão, mas aí dizia Simão Pedro. Pois é, quem mudou o nome dele? É o Eterno. Jesus, rapaz. Ah, sim. Simão, tu és Pedro. Aquilo ali significa que Pedro, como é que Simão fez techuvá. E aí foi mudado. Então, Simeão, ou Simão, não é hebraico Simão? Tu és Keifa. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando ele era Simão, era uma coisa. Agora, quando ele mudou o nome, disse, teu nome agora é Keifa, que é Pedro. Pedro significa pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, observe bem uma coisa. A mudança de nome muda o destino da pessoa. Você ainda não pode... Você disse que tem o nome escrito no livro da vida. O que está escrito no livro da vida sobre você? Qual é o teu nome lá? Nós, no judaísmo, nós sabemos. E você vê que Pedro, ele só foi fazer o techuvá depois que Jesus morreu. Enquanto ele andava com Jesus, ele andava armado e ninguém não podia se aproximar de Jesus, não. Ele ali, ele era tipo um guarda, um protetor, um leão de chácara. Não, espera aí, vamos pelas peças. Ele já tinha feito techuvá, porque ele teve mudança de nome. Agora, a convenção é que foi acontecendo depois que Yeshua morre. Porque as palavras do mestre ficou na cabeça dele. Os ensinamentos. Porque ele lutava contra a natureza animal dele. Porque ele era um pescador rústico. Nem todo pescador é rústico. Eu sou pescador da colônia Z30 desde 1988. Eu nasci na beira do rio pescando. Então, mas eu não sou rústico. E a Pedro era. Pedro era um porco espinho no meio dos apóstolos. Ele encrecava com todo mundo. Tinha hora que Yeshua Jesus tinha que chamar a atenção dele. Não, Pedro, tinha calma aí, rapaz. Mateus, ele seguiu. Aí João já era amoroso, carinhoso, tudo. Mas Pedro não, era espoletado. E Mateus era um cobrador de imposto. Ele tinha uma rixa, porque Mateus sempre cobrava ele antes. Ele parecia, a máquina de calcular dele era assim e o cérebro. Era só contando. Ele chegava assim... E ele cobrava, o imposto era na hora. Ah, mas não tem dinheiro, paga com produto. Tantos por cento. E ele era daquele que, se fosse possível, passava a noite todinha vigiando. Ele vigiava o pescador e só saía quando levava a parte do imposto. Bora lá? Aí, Bet-Salel. O significado, com a sombra de Deus. Quer dizer, Bet-Salel, com a sombra de Deus. Por esta razão, só ele estava designado para fazer este trabalho. De que maneira Deus podia estar no tabernáculo e ao mesmo tempo Bet-Salel significa o quê? Sombra de Deus. É a casa de Deus. Casa? Bet é casa. Ah, sim. El é Deus. É mesmo. Então a tradução é casa de Deus. Em hebraico, né? Em hebraico é casa de Deus. Bet-Salel. Salel, casa. Agora, como a gente fala em paradoxismo, pode ser Bet, significa casa. Bet significa casa também. Agora, aqui na tradução, no comentário, está dizendo que aqui é Bet-Salel, que significa com o som... Não, sombra de Deus. Que significa com sombra de Deus.
Aí a sombra no hebraico já é diferente, não é beit não. Sombra é algo que reflete o original. Não, A Bet beit, Salel. a beit, o bet, é casa, é a mesma coisa. Mas vamos para frente. E só ele estava Agora Deus designado tem a sombra. fazer. Se ele é luz, como é que ele tem sombra? Não tem. Tem sim, rapaz. O Salmo 91 diz, aquele E a vida no esconderijo, do Altíssimo. na sombra do Onipotente. Deus tem sombra. Como é que ele é luz e tem sombra? Só o mistério de Deus que o homem não pode. Muitas vezes é o homem que inventa. Essa nossa mente é tão pequena para a gente deslumbrar os mistérios que tem a Bíblia. Porque tem Bíblia que diz assim, aquele que habita no esconderijo, outro diz namorado do Altíssimo. Mas tá igual, tá normal. Pois é, mas é o mesmo significado, sabe? Por exemplo, alguém escreve uma palavra da Bíblia, tirado da Bíblia dele, e colocou num cartaz. Outro foi e leu e disse, não é assim, tá errado. Aí ligou para mim. Cavalcante, fulano escreveu isso assim no cartaz, assim, tá errado. Aí digo, onde? O que está escrito lá? Aí ele leu. O que está escrito na Bíblia? Na Bíblia está escrito assim, assim. Rapaz, isso aí são traduções. Não é erro. E tem o mesmo significado. Porque você sabe que numa frase, às vezes você mudando uma palavra, você pode mudar todo o sentido da frase. Mas o que está escrito no cartaz, que está na Bíblia de fulano, e que a Bíblia está diferente um pouco, mas não muda a intenção do texto. Então você tem que ter uma boa oratória, um bom conhecimento de português, para você não se atropelar nessas coisas. Que nem tudo na Bíblia está adulterado. Porque diz assim, tem pessoas que dizem subiu, outro diz arribou, mas é a mesma coisa. Arribou na roça. Pois é. Arribou, barrer, vassoura. Só ele estava designado a fazer esse trabalho, né? De que maneira Deus podia estar no tabernáculo e ao mesmo tempo no mundo inteiro? Ele está perguntando. O rabino Josué Dezine compara o caso de uma caverna que se encontra à beira do mar. As ondas entram na caverna e esta se enche, porém o mar se não diminui na mesma maneira. A glória do Todo-Poderoso encheu o tabernáculo. Êxodo 40, versículo 35. E não diminuiu o resto do mundo. O que é a glória de Deus? No hebraico, a glória de Deus a gente chama kevod. O que significa o kevod? Significa a Shekhinah. O que é a glória de Deus, traduzido para o português? Está falando que representa kevod. Kevod, que é a Shekhinah. A Shekhinah é uma legião de anjos que traz a presença de Deus a nós. Não é Deus presente 100%, não. Eles representam, são 6.000 anjos. Eles vêm representando, mas eles trabalham em silêncio. E você sente, você está orando aqui, você está tão atribulado ou não, mas você está orando aqui tão conectado com Deus, aí você sente a presença de algo superior. Aí você diz, é Deus. Mas é os anjos da Kivot de Deus, que representa a glória de Deus, que vem à terra trazer conforto àqueles que necessitam. Olavo, bom dia. Porque aqui ele está dando o exemplo do mar. Tem uma caverna na beira ali do mar, mas quando enche, ele vai e enche a caverna, mas nem o mar se diminui. Assim também ele dá o exemplo aqui da glória, mas ele também dá o exemplo do sol. O sol, ele entra em lugares, mas nem assim ele se diminui, né? Olha, Ruth, o texto que fala aí sobre a glória é que volte a chegar. Quando uma religião tem contendas, o espírito de que volte, o espírito de Deus, vai se afastando. E o espírito da contenda, da mentira, do fuxico, do soprati, ele vai tomando espaço no corpo da igreja, daquela religião. E o fim dela é acabar. Porque quando a Kevot
ela se retira do meio do povo, não importa se é uma religião A, B, C, aonde você invoca verdadeiramente ao Criador, ele se faz presente, porque ele está presente em todos os lugares em 3 sentidos: onipotência, onisciência e onipresença. Em todo lugar ele se faz presente. E aí, Arquivolt, que é a presença dele, que é a glória dele, que não é ele. Agora, como é que você entende isso? É uma energia. O que é um anjo? É uma energia. Várias energias formam o quê? Kevolt. O que é Kevolt? A glória. Para nós em português, a glória. Que é a Shekinah, que traz a presença do Hashem. A essência deles é a mesma do que é o Eterno, porque o Eterno colocou uma essência dele, um pouco assim, colocou neles. E aí eles descer, quando eles descem na terra, e alguém está adorando a Deus, a Kevolt vem e se aproxima ali em silêncio, e a pessoa sente aquela coisa gostosa. O que é que Yeshua Jesus falou para a mulher samaritana no Novo Testamento? Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem ele em espírito e em verdade. Quando você faz uma adoração, porque eu vejo aí na internet se falar em adoração, mas não é a adoração que eu conheço, que você conhece. A adoração, ela é a parte de mais excelência que tem. Pode começar com louvor, oração, aí entra a adoração. Se na oração você pode pedir, Deus seja louvado. Se no louvor você canta pedindo, Deus seja louvado. Mas na adoração é a parte mais fina. Não, você não pode pedir. Se você pedir, aí cai de grau, volta, a adoração passa a ser oração. E o povo mistura tudo. Vamos adorar a Deus. Levanta a mão aí, eu vou cantar um hino que vai adorar a Deus. Você não está adorando a Deus. Você está cantando. Você tem que entender que louvor é louvor. Louvor não é adoração. Agora, a adoração precisa do louvor, da oração, da santidade do ser que vai adorar a Deus, para entrar no trono do Altíssimo. Quando você entra para a adoração, por isso que nós temos que tirar tempo para Deus. Mas a humanidade hoje não tem tempo para Deus. Não, a vida está tão corrida. Tem muita gente que chega comigo, eu queria congregar com você aqui na sinagoga. Mas vocês guardam o sábado? Eu digo, rapaz, quem manda guardar é a Bíblia. Quem primeiro guardou o sábado foi o próprio Deus. Agora, se você é melhor do que Deus, então não dá certo para você congregar aqui. Porque há uma divisão, há um sinal que Deus colocou para quem é seu e quem não é. Quem aceita fazer o que Deus fez, parar no dia de sábado para santificar, Ezequiel capítulo 20, versículo 20, ele diz assim: santificai-vos o meu sábado, servirá de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou teu Deus. Se você ler isso e não entender e não praticar, porque não entendeu. Mas ele está te chamando para santificar. Tu é santo? É. Onde é que tu achou a santidade fora da lei de Deus? Não existe. É ilusão dizer que é santo, mas não guarda os mandamentos, porque, não, isso é coisa do passado, não serve mais. Quer dizer, Deus do passado se fez velho, aposentou-se, agora não serve mais. Isso é uma blasfêmia que Satã colocou na boca dos religiosos que não querem guardar os mandamentos nem obedecer à lei de Deus. E eles continuam com isso, e as pessoas vão nascendo, recebendo a doutrina errada e deixando o mandamento, que é a santificação. Você pode reparar que a Bíblia, do começo até o fim, fala de mandamento. Até Apocalipse, ela fala sobre os mandamentos de Deus. Várias vezes, mostrando a marca de quem é dele e de quem não é. Mas vamos para frente. Estamos encerrando o programa. Aquele, como ele faz a comparação, também se o sol pode penetrar em uma habitação sem desprezar a onipresença de Deus, pode se manifestar em todos os lugares. Você tem uma casa que ela está toda fechada, está toda escura, mas quando você abre as portas e janelas, o sol ele penetra dentro daquela casa, clareia tudo, trazendo vida. mas não diminui nada
a sua iluminação, onde quer que esteja. Você pega uma casa, tá vazia. Em todos os lugares Escute, fica claro. pega a casa vazia. Você tem aquela casa, comprou aquela casa, tá vazia. Todo dia você vai, abre a janela, as portas e deixa o dia todinho aquilo aberto. Entra, o sol entra, isso aí significa que entrou nela a vida. Quer ver uma coisa? Fecha ela e depois do mês tu volta lá para te ver que tá tudo já destruindo, as portas, as paredes, tudo. Porque a vida... Uma casa fechada na porque estrada mais rápido. se o sol entra na casa, ele traz a vitamina D. Ele traz a iluminação para aquela casa. Aí junto com o ar, que é o oxigênio, ali aquela casa vai ficar o quê? Arejada, ventilada, recebendo iluminação e ao mesmo tempo recebendo o ar que entra e sai. Então aquela casa é conservada, mas fecha ela e passa um mês. Aí volta lá, parece casa de assombração. Aí acabando tudo. Porque faltou o quê? Vida. Teve um homem, conta-se uma história, que conta um homem que ele diz assim, ele pegou um monte de criança e disse, aquele que conseguir encher essa sala aqui com alguma coisa, vai ganhar um prêmio. E as pessoas ficavam pensando, como é que eu vou encher? E uma criança teve uma ideia de trazer uma vela. Quando ela acendeu, a vela encheu ali aquela sala, aquele cômodo com a claridade, né? Assim também é o Eterno, onde você abre, ele enche. Enche da glória dele, da bondade. Porque assim como citamos o mar, a água do mar, citamos o sol, assim também é o Eterno. Aonde você abre a porta, ele entra. Você vê que uma casa ela pode estar escura durante o dia, mas quando você abre as portas, a janela, a luz do sol, ele penetra. Abra Assim como a caverna. a porta do teu coração e deixa a luz de Deus entrar, que é a palavra de Deus. Queremos agradecer a tua presença, a presença de todos que estão assistindo o programa. Continue curtindo, compartilhando, né? Comentando e não nos esculhambe não. Se esculhambar, eu te deleto. Aí, vamos ajudar a crescer o programa. O programa já tem quase 2 anos no ar nesse programa. A gente faz todos os dias e a gente tem essa satisfação. Aqui a gente não ganha nada para fazer o programa, a não ser a bênção de Deus em nossas vidas, né? Porque nós somos abençoados. Nós somos trabalhadores. Em todo lugar que eu vou trabalhar, me coloco como cabeça. Sabe, Abino, isso, sabe? Eu estou trabalhando aí com o povo, que tudo é eu. Mas eles veem que eu vou lá e resolvo. Ainda ensino assim, ó, vai dar certo, vamos lá, resolve e dá certo. Aí todo mundo, porque na realidade, Ruth, o líder tem que mostrar para o seu liderado como é que se faz. Não só ensinar, mas ir lá e fazer, dizer assim. Né? O líder é o técnico. É assim que eu gosto de ver. Ele ir lá e fazer. Assim Fazer assim, Mas aquele que só faz mandar. Né? Aquele que só faz dizer assim, não, vai. Não sabe nem como é que funciona a dama no tabuleiro. Pois é assim que eu quero ver. Barulho rachinho, rapaz. Você é máximo. Mas o interessante, Ruth, é que Deus está na nossa vida, na vida de quem está assistindo o programa. Obrigado, tio Antônio, pela sua participação no programa. Todos que estão participando, que fizeram um comentário aí, que Deus abençoe ricamente vocês. Vocês estão aprendendo algo. Todo dia nós temos algo novo para te informar. Até nós mesmos estamos aprendendo, porque quando nós começamos sabendo que ia falar. Mas a Torá todos os dias, quando a gente vai começar, a gente fala assim, fala Deus, que o servo ouve. Fala para o povo que vão assistir na internet, né? O que precisa, né? O que eles precisam. Porque nós não sabemos o que falar a realidade. Aqui a gente não tem esboço. Porque se a gente fosse falar, nós começamos pela Torá. Mas se nós fosse falar o que está na Torá, ia falar o quê? Só que foi feita a Arca da Aliança, que cada um tinha as argolas, tinha a vara coberta de bronze. Isso nós falamos em outros programas. Pois é.
É só isso. Aí nós vamos encerrando, dizendo para você ter um dia abençoado para você, sua família, sua casa. Ei, abra os olhos contra os teus inimigos, que se faz de amigo. Tem muitos. Cuidado, hein? Cuidado com a traição. Principalmente que diz assim, amiga. O abraço da cobra. Então, você aí, meu amigo. Desejando a você um ótimo dia. E amanhã nós voltamos. Isso, a internet caiu. Agora como é que fecha o programa? Vamos orar para Deus. Só orar, Deus atendeu. Fique na paz.